Então, irmãos, eu queria começar pedindo para os irmãos abrirem em 1 Crônicas, capítulo 11. A gente só vai ver um versículozinho ali, em 1 Crônicas, capítulo 11. 1 Crônicas, capítulo 11. Primeira Crônicas, capítulo 11, a partir do verso 10, tem o relato dos valentes de Davi. Olha que honra, né? Está entre os valentes de Davi, entre os guerreiros valentes do rei Davi. E aí tem vários nomes e alguns nomes se destacam com seus feitos, né? Feitos incríveis mesmo, feitos heróicos, absurdos até. Mas aí você vai vendo nessa lista de nome, e aí lá no finalzinho, quando você chega no versículo 41, aí você vê um nomezinho perdido ali, ó. Versículo 41. Urias Eteu, Zabade, filho de Alai. Urias Eteu. É esse nomezinho que eu quero destacar. Vamos buscar Deus em oração. Amado Deus e querido Pai, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe essa noite com a Tua palavra. Que o Senhor use a minha vida pelo poder do Teu Espírito Santo para a honra e glória do Teu nome, somente do Teu nome. Que o Senhor possa nos edificar e nos ajudar a confiar mais no Senhor, a entender que a nossa justiça vem de Ti e é em Ti que nós devemos esperar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora que você já leu aqui, vai lá para 1 Samuel capítulo 11. Agora que nós achamos esse nomezinho, bem pequenininho, vou falar sobre esse homem, cujo nome foi citado, Urias. Urias o Eteu. Olha só, em 2 Samuel capítulo 11, o título é Davi comete adultério com Batseba. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho grande hoje, irmãos. Então, acompanhe comigo a leitura. 2 Samuel capítulo 11. Presta bastante atenção. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Verso 6. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada?
Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Muito bem. Uma história forte e uma história com muitas lições para as nossas vidas. A história do adultério de Davi. Enquanto seus soldados saíram para guerrear, Davi ficou em casa, e ficando em casa, passeando, acordando tarde, um dia ele viu uma mulher se banhando do terraço da casa real, o que sugere que a casa real talvez fosse mais alta que as demais casas, né? De alguma forma ele conseguiu avistar uma mulher banhando-se do lado de fora de sua casa ali. E ele não só avistou a mulher a se banhar, como ele viu que a mulher era muito bonita. E ele perguntou quem era primeiro, perguntou para alguns dos seus servos quem era a mulher, e mandou chamá-la. E ela veio. E ela não só veio, como ela se deitou com ele, teve relações sexuais com ele. Davi sabia que ela era casada, mas ainda assim Davi a chamou. Ela sendo casada, ela veio, e ela sendo casada, ela se deitou com o rei. O rei não podia obrigá-la a se deitar com ele. E o texto não diz que em nenhum momento o rei a forçou, porque a Bíblia, quando quer dizer isso, ela diz. Só que daí o tempo foi passando e os homens continuavam na guerra. E a mulher mandou uma mensagem para Davi, que ela estava grávida. E aí Davi viu que se meteu numa grande encrenca. Aquilo que era para ser secreto, não ia mais ser tão secreto assim. Por quê? Porque vai saber quanto tempo mais ia durar a guerra. Talvez a guerra se prolongasse por mais 6 meses. E quando o marido dela voltasse, ela grávida de 5, 4 meses, 6 meses, como que ia ficar? É ou não é? Como que ela ia ficar na comunidade? O marido guerreando e ela grávida. Ia complicar. E aí Davi teve uma ideia genial. Qual foi a ideia de Davi? Poxa, não vou esperar até a guerra acabar para os homens voltarem, né? Quando ele voltar, ela vai estar com barrigão e tudo mais, vai estar na cara, que se alguma coisa vai querer saber quem foi, e aí não vai ter como esconder o meu pecado. E aí Davi manda chamar então seu esposo, Urias o Eteu. Lembra-se? Um dos valentes de Davi, um grande guerreiro. E ele vem. E Davi pensa, agora está dando tudo certo. Manda um mensageiro para Joabe, Joabe manda de volta a Urias. Aí quando Urias vem, Davi o recebe, como um amigo, como um rei receberia com uma grande
honra, com uma grande, vamos dizer assim, com uma grande diplomacia. Esse homem vem e pergunta, e fala com ele: como que está Joabe, né, meu comandante? E como que está o povo? Né? Fala para mim da guerra, como que está indo e tal. E Davi ouve atentamente, como se ele estivesse interessado. Mas Davi não estava nem aí para como estava a guerra, como estava com Joabe, o que estava acontecendo. Davi estava só fingindo. Davi naquela hora merecia um Oscar de melhor interpretação, fingindo ser amigo, fingindo interesse por aquele homem, porque ele tinha contato. Davi não via a hora dele acabar de falar e mandar ele para casa. Agora vai para casa, porque um soldado está lá na guerra, só lá ele e os outros homens, soldados, e o texto diz que a mulher dele era formosa. Imagine, qualquer soldado normal não veria a hora de estar em casa com a sua linda esposa. É ou não é? Qualquer soldado, qualquer homem. Só que Davi não contava com uma coisa. Davi não contava com um pequeno detalhe, uma droga de um detalhe que atrapalhou o plano perfeito de Davi. É que Urias não era qualquer soldado. Urias era um dos melhores soldados. Era um soldado inigualável, um soldado com, não só pela sua qualidade técnica como valente, guerreiro e soldado, mas pelas suas qualidades morais. Que soldado que era Urias! Soldado volta de uma longa jornada, está um tempo lá batalhando, né? Quem não vê a hora de voltar para casa com a sua família. Mas esse soldado, quando ele volta e traz a notícia para Davi, ele não vai para a sua casa, porque na mente desse soldado, no juízo dele, no coração dele, ele entendia uma coisa. Olha só como esse soldado era diferenciado. Ele pensou: não é justo eu ir para minha casa, não é justo eu descer para minha casa, tomar o meu banho, pôr roupa limpa, comer à vontade, não ficar comendo aquela ração da guerra lá, que nós temos que comer, eu comer à vontade, e eu me deitar com minha esposa, né, e desfrutar das minhas alegrias lá na minha casa, enquanto os meus irmãos estão lá acampados ao ar livre, enquanto os meus irmãos estão lá guerreando, enquanto os meus irmãos estão em perigo de vida. Ele falou: não é justo. Quem que falaria isso? Quem que ia se preocupar com os outros? Quem? Afinal de contas, os soldados não sabem o que ele está fazendo. Pelo contrário, os soldados até incentivariam: não, cara, vai lá, eu no seu lugar eu faria isso, eu ia para casa e ia lá abraçar minha família, minha esposa e tudo mais, depois eu voltava para a guerra. Um privilégio. Mas ele não, ele entendia. Ele fala até da arca do Senhor: olha, até a arca do Senhor está numa tenda, e eu vou para minha casa. Esse homem, ele era diferenciado, o rei não contava com isso. Mas que droga! Agora que eu não preciso de um soldado perfeito, que aparece em mim. Justo esse é um soldado perfeito, vamos dizer assim, né? Um soldado ideal, um soldado completo, não apenas na força, na habilidade de luta, mas um soldado que tinha um temor de Deus além do normal, um soldado com um senso de justiça, um soldado com um senso de compaixão além do que se vê. E aí esse soldado não vai para casa. Ele fala: não, eu vou dormir aqui fora, na porta da casa do rei, e vou voltar para a guerra. Eu não vou lá, porque ele sabia que se ele voltasse para casa, ele acaba caindo, né, num desejo, não é bem uma tentação, né, mas a esposa dele, ele acabar, né. Ele falou: não vou ficar firme. Ficou. E avisaram para Davi: ele não voltou para casa, Davi, agora. E aí Davi foi lá, chamou ele de novo, e aí o homem explicou as razões dele. Agora imagine Davi ouvindo aquele homem explicando por que ele não ia para casa. Imagine a cara de Davi ouvindo aquele homem explicando e falando: eu não acredito que justo esse soldado é assim. Aí Davi fez o quê?
Vem cá comer comigo então. Come, bebe, dá risada e folga, né? E Davi o consegue embebedá-lo. Agora ele vai, né? Bêbado, agora ele vai para casa. E o homem não vai para casa, mas nem assim. Aí agora? E agora? E agora Davi talvez passou a noite em claro. E agora? Como que ele vai fazer? Né? Se ele dá mais na cara, o cara vai perceber. Por que você está querendo que eu vá para minha casa? O que está acontecendo, né? Davi vê que não está funcionando o plano dele, que era um plano tão simples. E aí talvez passando a noite em claro, talvez o texto não diz, talvez ali conversando com seus botões, não conversando com Deus, com seus botões, porque nessa hora Deus está fora da cena. Nessa hora Davi não se lembra de Deus. Nessa hora Deus nem é mencionado. O único que menciona Deus é justamente Urias. Justamente Urias. E aí Davi, talvez consultando não Deus, mas o inimigo de Deus, nessa hora, ele decide então, quer saber? Só tem uma solução para o meu caso. Para eu manter o meu posto, para eu manter a minha posição, para eu manter a minha reputação, para a casa não cair, né? Porque eu estou na corda bamba agora. Se esse homem descobriu o que eu fiz, eu aqui estou lascado. Davi tem uma ideia. Ele escreve uma carta. Escreve uma carta para Joabe, dizendo: Joabe, coloca Urias lá no lugar mais perigoso da batalha. Coloque Urias para ser morto. Dá um jeito dele morrer na batalha. Ele cata essa carta, ele fecha e sela a carta e ele dá para o próprio Urias entregar essa carta para Joabe. E o homem é tão fiel que ele volta a jornada inteira até a batalha carregando a sua sentença de morte nas mãos. Olha que soldado. Olha que homem injustiçado. Voltou a jornada inteira lá para batalhar fiel pelo povo, pelo rei, pela sua família. Na sua mão ele levava a sentença de morte, decretada pelo rei, que ele acabou de ver, pelo rei que acabou de dar tapinha nas costas para ele, pelo rei que ele enxergava como sendo um homem de Deus, um exemplo. Lá, aquele soldado levando a sua sentença de morte para o seu general. E aqui o texto diz que Joabe não pensou duas vezes. Você fala: não, mas ele tinha que obedecer o rei. Não tinha que obedecer o rei. Mandar um homem para a morte sem motivo, mandar um soldado para ser morto, isso aqui é assassinato. Ele não podia mandar esse homem para a morte sem saber o motivo, a razão, o julgamento, sem ele ter cometido nenhum crime. Porque o que ele fez foi proposital. Ele pôs o homem a mando do rei em uma posição para ele ser morto, e ele foi morto. Joabe sabia o que estava fazendo. Joabe não questionou. Se Joabe fosse um homem decente, realmente, ele teria se virado por ele. Como assim? Como assim eu vou matar o meu soldado sem saber o porquê? Como assim eu vou assassiná-lo? O que ele fez? Qual é o motivo? Um inocente ser morto sem motivo? Onde isso em Israel? Joabe não. O rei mandou. Tá, eu vou quebrar essa corrida. Não toma lá da cá. Algum motivo tem, alguma coisa tem por trás. Eu conheço Davi, ele anda na lei de Deus. Para ele estar fazendo isso, alguma coisa tem. Alguma coisa Davi aprontou, né? Agora eu vou ter Davi na minha mão. Eu vou fazer o que Davi quer. Que eu vou ter Davi na minha mão. Porque o que ele está mandando eu fazer é assassinato. E essa é a história. Um bom soldado morto injustamente. Meus queridos, depois de ler e meditar sobre esse texto, o que eu quero passar para os irmãos é algumas lições importantes mesmo, que esse texto nos dá. Com certeza ele dá mais. Eu consegui extrair essas, tá bom? Primeiramente, algumas lições importantes em Davi aqui. Presta bem atenção. Nós vemos em Davi que até o homem de Deus mais firme,
O homem de Deus mais exemplar pode de uma hora para outra se tornar extremamente cruel, extremamente egoísta, extremamente fingido, extremamente traidor, né? Um adúltero de uma hora para outra, um extremamente malicioso, enganador, um tirano que usou a sua posição para fazer o que ele bem entendeu. Um homem segundo o coração de Deus, Davi, de uma hora para a noite, de uma hora para outra, parece um outro homem. Essa é a primeira lição. Até o homem mais firme pode se tornar uma pessoa assim. É só brincar com o pecado. É só brincar com o pecado. Quando eu estava vendo aqui Davi, e eu tentando entrar na história para meditar, sabe qual personagem que me veio na cabeça? Sabe aquele personagem Venom, né? Sabe Venom, né? Venom é uma coisa alienígena, uma criatura alienígena que vem, né? Cai na terra, sei lá, de alguma forma, e aí ela gruda na pessoa e ela assume uma forma assim que a pessoa vira um monstro. E ele controla a pessoa, tem uma força inigualável e só causa destruição. E aí a pessoa que é controlada por esse alienígena que assume um corpo assim preto, um negócio assim, ele tenta tirar, mas ele não consegue. E aquele bicho, aquela coisa controla a pessoa. Parece que Davi está com isso. Parece que o pecado entrou em Davi de uma forma, é como se o pecado controlasse as ações dele. Ele estava cego, estava fora de si, estava fora de controle, o rei Davi. Nós aprendemos aqui também, olhando para Davi, que um pecado chama outro pecado. Começou com uma cobiça, a coisa foi aumentando, se tornou um adultério, se tornou uma armação, se tornou um assassinato cruel, sem misericórdia, um assassinato, um homicídio. Como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo, né? Isso acontece a gente quando a gente se envolve numa mentira. Quem nunca? Eu já. Eu estava na época do Senai, uma vez que eu tenho uma mentira, e eu lembro que a mentira, para mim sustentar aquela mentira, eu tinha que inventar outra, e aí no batia, tinha que ter outra, e a coisa virou uma bola de neve, e eu não conseguia sustentar mais aquela mentira, porque eu perdi eu fui para casa, me atrasei, perdi o ônibus, e aí eu ia perder a aula, e quem perde a aula no Senai, perdia o direito de receber almoço lá do Senai. Você teria que trazer de casa a sua marmitinha, eu não queria. E aí eu lá, naquele bolo de mentira, sabe, algo horrível, uma coisa até da outra, é mais ou menos isso que acontece. Um abismo chama outro abismo. É só você ler essa história que você vê isso claramente na vida de Davi. Um abismo se agigantando, uma bola de neve, tá bom? Uma outra lição importante que aprendemos aqui, vendo a vida de Davi, é que se não lidarmos com o pecado no início, no começo, ele vai aumentar. Ele nunca vai ser igual. Mentira e só mentira. Né? Não. Do Davi foi cobiça, ação, né? O chaveco da mulher lá, se deitando com ela. Então ele vai progredindo. Você fala, pastor, mas isso não é o que o senhor falou antes. Não, o que eu quero enfatizar aqui agora é isso. Se você não lidar com o seu pecado agora, que ele parece pequeno, sabe esse pecado da falsidade, esse pecado da frieza que você tem, você acha que terá demais, esse pecado do seu orgulho, né? De se achar melhor que os outros, isso vai só aumentar, viu? Isso não vai se estabilizar, não, esse é meu pecado, eu fico nesse, só aumenta.
E aprendemos por fim com Davi que quanto mais poder, mais fácil é de se corromper. Agora que finalmente Davi era rei, agora que finalmente não estava mais Saul ao seu encalço, né? Ele estava no topo. Quão rápido, quão fácil ele se corrompeu. Aprendemos também com Joabe, né? Vendo aqui a atitude de Joabe, nós aprendemos que a política prevalece, né? A politicagem, e que as pessoas são apenas peões no tabuleiro deles, daqueles que estão no poder, daqueles que estão por cima. As pessoas são apenas peões, são apenas massa de manobra para eles fazerem o que eles bem entendem. Aprendemos com Joabe que muitas vezes a lealdade a uma autoridade pode ser maior que a lealdade a Deus. Joabe sabia o que ele estava fazendo. Joabe sabia que era errado. Joabe era astuto, era esperto. Joabe conhecia a lei de Deus. É só você ler, você vê várias vezes Joabe até citar a lei de Deus. E aprendemos por fim com Joabe que a cumplicidade com o pecado também é pecado. Também é pecado. Joás foi cúmplice nesse pecado. Então ele é tão pecador quanto Davi. E ele teve a paga dele. Vamos falar sobre isso. E por fim com Urias. O que nós aprendemos com Urias? Observando esse texto. Aprendemos com Davi, aprendemos com Joabe, mas aprendemos com Urias. Com Urias nós aprendemos o que significa lealdade. Aprendemos um excelente exemplo, o que é ser leal. Aprendemos o que é ter honra com Urias. É só você olhar o exemplo dele, é só você olhar para as atitudes dele. Aprendemos isso com esses grandes soldados. E aprendemos também que a traição pode vir de quem você menos espera. Pensa num homem traído pela esposa, traído pelo seu rei e traído pelo seu general, pelo seu comandante, de graça. Uma coisa é você trair um inimigo, né? Falar, eu vou fingir que eu sou amigo dele, né? Eu vou armar uma coisa para ele, te peguei. Mas um homem de honra como Urias ser traído dessa forma. De novo, traído pela própria esposa, traído pelo seu rei, traído pelo seu comandante. Nós aprendemos com Urias que ter honra ao rei, ter amor pela esposa e ter uma perfeita obediência à sua autoridade, ao seu comandante, não garante nada nessa vida não. Porque a vida é injusta. A vida é injusta. Terrivelmente injusta. A nossa justiça, meus queridos irmãos, vem de Deus. Entenda isso. Nessa vida a gente vai ver as pessoas mais podres e mais más, muitas vezes saírem impunes. Muitas vezes viverem uma velhice inteira, morrer sem ser pegas, sem ser descobertas. Ou quando são pegas, não ficam presas. Porque a vida é injusta. Justiça é com Deus. É só de Deus. A verdadeira justiça. É nele que nós devemos esperar. Meus queridos, interessante também que em Urias nós vemos algo semelhante com Jesus. Porque além de Jesus, obviamente, ter um caráter, né, impecável, que Urias não chega nem na sola do pé de Jesus, mas assim como Jesus, Urias ele foi traído do modo mais doloroso. Traído do modo mais doloroso. Assim como Jesus, ele foi injustamente mandado para a morte. E assim como Jesus, ele foi tratado como mais um que morre. Que foi assim que trataram Jesus, é mais um aí que se levantou dizendo que é Messias, mata, cala, porque já apareceu outros, nós silenciamos também.
Urias foi mais um peão no jogo da vida. Urias, o heteu, o grande soldado. Sabe que lendo tudo isso que aconteceu com Urias, não sei quanto a vocês, né? Mas eu, sinceramente, quando eu leio isso, eu me questiono ao ler essa história. A primeira pergunta que me vem quando eu leio essa história é: cadê Deus? Cadê Deus? Ele não está vendo tudo isso? Eu me pergunto quando eu estou lendo. É que eu já sei o restante, né? Mas eu fico me perguntando, isso vai ficar assim, sabe? Você lê essa história indignado, né? Como disse Abraão em Gênesis 18: acaso não fará justiça o juiz de toda a terra? Sabe? Bate uma indignação. Meus queridos, sim, 1000 vezes sim. Deus é o justo juiz. Deus é o juiz de toda a terra. E Deus faz justiça. Se não fizer nessa vida, se não fizer nessa vida, ai de quem ele não fizer nessa vida. Porque quando deixa para Deus fazer justiça na próxima, Deus não só ele viu o que estava acontecendo, não só Deus estava acompanhando detalhe por detalhe, como ele agiu. Quando você lê o capítulo 12, e não vou poder ler o capítulo 12 por causa do tempo, você vê Deus agindo. Você vê Deus esfregando Davi contra a parede. Deus mostrando para Davi: de mim ninguém esconde não. Eu não sou palhaço não. Ninguém me faz de besta. O que você fez não passou batido aos meus olhos não. Não passou. Logo você, Davi. E Deus esfrega na cara de Davi: olha, eu tirei lá do meio do pasto, lá do meio do cocô das ovelhas lá que você estava lá, cheirando ovelha, com pulga de ovelha. Eu te tirei de lá para ser rei, para sentar no trono. Eu te coloquei onde você está, para você fazer isso. Será que faltou alguma coisa para você? Será que alguma vez eu barrei você de ter várias mulheres? Nem isso Deus proibiu a Davi. E Deus disse para Davi que ele não ia deixar barato. Você tentou esconder, mas agora eu vou revelar. E todo mundo vai saber o que você fez, e a sua família que vai pagar. Começando por aquela criança. Deus ia começar tirando a vida daquela criancinha, para que eles sofressem a dor. E Deus trouxe morte, Deus trouxe estupro, Deus trouxe traição. Deus transformou o restante da vida de Davi, olha, no campo de batalha. Logo ele, agora era hora de descansar das batalhas. Logo ele que não quis ir para a batalha com seus soldados, preferiu ficar em casa. Agora a batalha vai começar na sua casa, sua família. Joabe também não ficou barato não. Quando você lê o reinado de Salomão, né, a partir de 2 Samuel, você vê que uma das primeiras tarefas que Davi deixou para Salomão foi lidar com Joabe. Estava velho, aposentado, né? Ganhou tantas vitórias. Agora que ele ia curtir, né, seu pomar, sua horta, seus netos. Não. Ele não ia ter uma velhice tranquila, não, que ele não mereceu. Deus pesou a mão de Joabe também. Não só por esse crime, por outros também. Joabe, que passou a espada a tantos, chegou a vez dele. Meus queridos, o que matou Urias não foi a espada ou a flecha dos amorreus. Foi, né? Mas não, de verdade não foi. O que matou mesmo ele foi as 3 punhaladas que ele recebeu pelas costas. 3 profundas punhaladas da sua esposa, do seu rei, do seu comandante. A morte dele começou ali. Talvez ele foi morto sem saber o que estava acontecendo, sem saber de nada.
Mas, meu querido, mas Deus soube. E eu trouxe essa mensagem só para falar isso. Deus faz justiça. De Deus ninguém esconde nada. É injusto eu dizer o pobre do Urias, porque Urias não era um coitado. Era um homem, um homem com H maiúsculo. De verdade. Nós temos um Deus que faz justiça. Um Deus que nunca trai. Nunca trai. Um Deus que nunca é infiel. E um Deus que nunca nos usa como meros peões. Não nos trata como se fôssemos bichos ou materiais, não. É por isso que Ele é o único que pode ser chamado de fiel e verdadeiro. É por isso que a nossa fé está em Jesus Cristo. Amém? Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por saber que o Senhor é a nossa justiça. Obrigado por saber que nós servimos a testemunha fiel e verdadeira, aquele que nunca trai, aquele que nunca engana, aquele que nunca abandona, aquele que é leal, aquele que está acima de todo nome. Oh Deus, obrigado por saber a quem nós servimos. Eu peço ao Senhor que nos abençoe, que nos ajude a sempre lembrar, que nos ajude a ser fiéis, nos ajude a sermos honrados, a sermos leais. Embora nós sabemos que nessa vida nem todos nos tratarão assim. Nós sabemos que nessa vida a traição, a mentira, o engano pode estar batendo na nossa porta. Nos ajude a nos manter firmes, leais, para a honra e a glória do Teu amado nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.